propósito dessa informação aí, da ida do ministro Haddad à Câmara dos Deputados ontem, nós temos que registrar o seguinte, que foi um momento feio para a democracia, como feio foram muitos outros que já experimentamos ao longo desses últimos anos. O ministro, na sessão da comissão, que acabou tumultuada e encerrada de inopino, o ministro disse que nominou 2 deputados, estavam fazendo molecagem. Um deles, citado, é o deputado Nicolas, e o outro foi o deputado Carlos Jordi. Pois é, o ministro fazendo um relato, esses 2 deputados, principalmente o Nicolas, havia momentos antes, fez uma crítica contundente à administração do governo Lula, sobretudo em relação aos gastos públicos e o déficit que as contas públicas apresentam. E o ministro, então, foi justificar sobre o déficit das contas públicas relacionadas ao ano passado. E nesse momento o ministro disse que os deputados estavam fazendo molecagem ao citar esse déficit grande registrado no ano passado na administração do governo Lula. O deputado Carlos Jordi voltou à sessão, no momento que o ministro disse que era molecagem deles, eles não estavam mais no plenário da comissão. Mas quando o ministro fez essa citação, eles voltaram. E o deputado Carlos Jordi, de dedo em riste, disse que o ministro tinha que respeitar o parlamento. E, de dedo em riste, disse: moleque é o senhor. E repetiu: moleque é o senhor. O senhor tem que respeitar esta casa, a Câmara dos Deputados. De fato, o ministro foi, para dizer o menos, foi infeliz. Logo ele, que é um homem preparado, o ministro, no meio acadêmico, é respeitado. Então, ele conhece o vocabulário e não deveria ter usado essa expressão molecagem, para evitar ser chamado também de moleque. Ele podia ter utilizado outras palavras, outras expressões. O ministro, qualquer que seja ele, tem obrigação legal, de prestar contas no momento que o parlamento entender necessário. E ele não pode ser arrogante, ele pode ser seguro, duro, respeitoso para se fazer respeitar. Essa posição do ministro ontem dificulta mais ainda a aprovação dessa medida provisória que o presidente Lula assinou ontem, e ontem mesmo foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União, aumentando impostos. Será muito difícil a aprovação dessa medida provisória. Os deputados, com razão, a sociedade nesse momento apoia os deputados. Os deputados exigem do governo corte de gastos da administração pública. Exatamente porque o governo está gastando demais é que nós vivemos esta dificuldade no ambiente financeiro.
falando em contas públicas. Ontem, um equívoco da comunicação do Tribunal de Contas da União fez com que a grande maioria dos jornalistas brasileiros incorressem em erro no título da informação que saiu do Tribunal de Contas da União. Uma nota, esta nota ainda está no site da Corte de Contas Nacional, diz o seguinte: o Tribunal de Contas da União aprovou, vou repetir, o Tribunal de Contas da União aprovou nesta quarta-feira, 11 de junho, com ressalvas, as contas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, relativas ao exercício de 2024. Os ministros acompanharam por unanimidade a proposta do ministro relator, ministro Jonathan de Jesus. As contas incluem o Balanço Geral da União e o relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos. Prossegue a nota. O parecer prévio do Tribunal de Contas da União auxilia o julgamento das contas de responsabilidade do Congresso Nacional. E vai adiante. Neste ano, o exame das contas concluiu pela adequação das demonstrações contábeis consolidadas da União e pela regularidade com ressalvas da execução dos orçamentos da União e das demais operações realizadas com recursos públicos federais. Em relação ao Balanço Geral da União, o volume de recursos fiscalizados foi de 16,4 trilhões na perspectiva patrimonial, que considera os bens, direitos e obrigações, e de 7 trilhões na perspectiva orçamentária, que envolve tanto as despesas empenhadas como as receitas arrecadadas. O parecer prévio, ou melhor, o parecer prévio, o último parágrafo da nota que nós vamos ler. O parecer prévio traz 5 recomendações e 4 alertas ao Poder Executivo Federal. Ao todo, o Tribunal de Contas apontou 4 ressalvas, sendo 2 irregularidades e 2 impropriedades na execução dos orçamentos e na gestão dos recursos públicos federais. No Balanço Geral da União, foram verificadas distorções. Bom, o equívoco da comunicação no Tribunal de Contas da União consiste em dizer que a Corte aprovou com ressalvas as contas do governo do presidente Lula referentes ao ano passado, 2024. O TCU, Tribunal de Contas da União, não julga as contas de governo do presidente da República. Quem as faz, ou quem a faz, é o Congresso Nacional.
é o Congresso Nacional que, por uma decisão política, aprova ou desaprova as contas do presidente da República. É uma decisão política do Congresso Nacional, deputados e senadores. Assim como quem aprova as contas dos governos estaduais são as assembleias legislativas. Os tribunais de contas dos estados emitem um parecer técnico sobre as contas do governo ou as contas de governo, referentes ao ano anterior. Agora, os tribunais de contas dos estados estão examinando as contas de governo dos respectivos governadores referente ao ano passado. O Tribunal de Contas, quando examina essas contas de governo, Tribunal de Contas dos estados, emitem um parecer que é encaminhado à Assembleia Legislativa. E é a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, que julgam as contas de governo. Também é um julgamento político. As assembleias, os deputados estaduais, podem aceitar ou não o parecer do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas pode recomendar a desaprovação das contas de governo e os deputados podem dizer que não, nós vamos aprová-las. E aprovadas estarão. Agora mesmo, por exemplo, no estado do Ceará, o Tribunal de Contas do Estado está examinando as contas de governo do governador Eumano de Freitas, referentes ao ano passado, 2024. É o relator desse processo, o conselheiro Ernesto Saboia, que recentemente pediu ao governador Eumano de Freitas esclarecimentos sobre alguns gastos do estado do Ceará no exercício passado. De posse das respostas ou da resposta do governador, o conselheiro Ernesto Saboia vai pedir pauta para o julgamento do seu parecer, o que deve ocorrer ainda neste mês de junho. O Tribunal de Contas tem prazo para emitir esse parecer, 60 dias após o recebimento das contas que são encaminhadas pela Assembleia Legislativa. O processo é o seguinte: o governador do estado encaminha, logo no início do ano legislativo, a sua prestação de contas referente ao ano anterior. A Assembleia as encaminha para o Tribunal de Contas do Estado emitir um parecer técnico. O Tribunal de Contas, ao receber esse ofício, essa documentação da Assembleia Legislativa, tem 60 dias para emitir o seu parecer. E, ultimamente, tem cumprido esse prazo. Este ano, repito, o relator das contas é o conselheiro Ernesto Saboia, que pediu já esclarecimento ao governador Eumano sobre alguns gastos registrados no ano passado
e ainda, até o fim deste mês, levará o seu parecer ao julgamento dos demais conselheiros. Aprovado o relatório, o Tribunal de Contas remete esse seu parecer para a Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa, então, aprova ou desaprova as contas do governo. É assim que se procede. Por isso, o equívoco da informação distribuída pela comunicação do Tribunal de Contas da União é referente às contas do governo do presidente Lula do ano passado. O Tribunal de Contas da União, como faz o Tribunal de Contas dos Estados, emite um parecer. Tanto que, lá no meio da nota, a própria informação do Tribunal de Contas se choca com o título da matéria que o próprio tribunal publicou no seu site, quando ele diz: o parecer prévio do TCU auxilia o julgamento das contas de responsabilidade do Congresso Nacional. Ontem, em vários pontos das redes sociais, foi divulgada uma informação da prisão de uma advogada lá em Sobral. Esta advogada foi presa porque a Polícia Civil, depois de um inquérito, constatou que ela estava sendo, no dizer da marginalidade, ela estava se fazendo de avião, levando informações ou bilhetes de presos para criminosos que estão soltos. Ela foi presa e diz a nota que um outro advogado, também participante do mesmo crime, estava sendo procurado em Fortaleza. Eu estou dando essa nota porque já em outras oportunidades eu fiz críticas à secção cearense e, como de resto, à OAB Nacional, a secção cearense da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem silenciado com estes crimes cometidos por alguns dos seus. Esse alguns, graças a Deus, é pouco, é um número pequeno, mas mancha, tolda, deixa em situação difícil a classe, porque não deixa de existir pessoas que vão julgar todos pelos que cometem ilegalidades, crimes. A OAB, calando, pode ser acusada de conivência. A OAB, calando com relação a esses crimes de advogados, pode ser acusada de conivência. Conivência também é crime. Era muito bom que a OAB tomasse providências e as tornassem públicas, para dizer que não pactua com criminosos exercendo a profissão nobre da advocacia. Já aconteceram várias situações semelhantes a essa lá de Sobral, de advogado entrar nos presídios, levando e saindo com comunicações entre os criminosos.
que a OAB fale, para, repito, não ser taxada de conivente.